Oi pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou Graziele Maia, sou supervisora do setor de pesquisas e desenvolvimento da Contourline e seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Se você está aqui pela primeira vez, clica no sininho e fique atento às nossas novidades, às nossas aulas, que semanalmente sempre tem coisinha nova por aí. E se você também não curte a gente no Instagram, no Facebook, corre lá e vê que tem muita coisa legal, ok? A gente está aqui para mais uma aula. Hoje eu vou falar sobre anatomia facial, músculos e inervação. Primeiramente, dizendo que eu não vou nem me atrever a falar de uma forma técnica demais, específica demais, até porque hoje a gente tem diversas especialidades que tem muito mais critérios, até mesmo para falar sobre essas particularidades que a gente tem na nossa face. Hoje o que a gente vem aqui mesmo é falar um pouquinho sobre do que é esses músculos, do que é essas inervações, o que isso impacta, por exemplo, se a gente fosse fazer um procedimento facial. Tá? É uma dúvida muito comum e básica que a gente vê das pessoas não entenderem muito bem o porquê que algumas tecnologias, como por exemplo ultrassom microfocado, a gente precisa ter aquelas áreas de exclusão em que a gente não pode fazer o tratamento. Ah, mas eu fui em um profissional e ele faz em toda a área. Mas é porque ele sabe muito bem o aparelho que ele usa, que profundidade que ele chega, o que ele requer com aquele movimento, com aquela lesão. Então, são particularidades que realmente vai de indivíduo para indivíduo, tá? Então, primeiro a gente falar que os músculos da face é o quê? São responsáveis pela mímica facial, né? A forma como a pessoa se expressa, como ela fala, como ela sorri, como ela mastiga, como ela pisca os olhos, enfim, isso é mímica facial. E isso vai realmente de cada indivíduo, né? Cada um tem a sua forma de se expressar. Então, quando a gente fala de músculos da face, que eles estão ali falando que é na tela subcutânea do couro cabeludo, da face e do pescoço. Então, na verdade, é toda essa região que percorre também, principalmente o couro cabeludo, né? Porque também é uma região que possui ali, ou seja, só a fáscia, ou seja, o ventre muscular. As fixações podem ser tanto na pele, quanto nas mucosas, nas cartilagens ou nos ossos. Porque, como eu falei, a musculatura ela é muito da face, ela se movimenta muito, né? Ela se expressa muito. Então, os músculos eles não têm aquela constância exata entre um e entre outro. Então, a musculatura ela tem essa especificidade, né? Dela poder fixar em um ponto, fixar em outro, tudo depende aqui da função daquele músculo em si. E qual é a sua função? Movimentar a pele, modificando essa expressão facial e exprimindo o humor. Mastigação, fonação, piscar dos olhos, o beijo, o sorriso. Então isso tem tudo a ver com a mímica facial. Não tem pessoas que parecem que ri com os olhinhos? Tem gente que sorri apenas singelo, né? Não tem gente que na hora de conversar fica o tempo todo, né, colocando o seu teor de conversa sobre a sobrancelha, seja movimentando a testa, seja frangindo os olhos. Tem gente que tem muita mania, né, de colocar a boca para um lado e para o outro. Então são coisas que são particulares. Primeiro, né, dessa expressão pessoal e do funcionamento e dessa movimentação que a gente tem facial. Aqui eu coloquei algumas imagens, né, eu montando essa aula e dei lá uma stalkeada no Twitter, né, no Facebook, coisinhas legais que as pessoas colocam, né, e gostei muito dessa imagem aqui, quando a gente fala de uma face feliz. Então você tem lá um canto da boca que se move para cima e para os lados, né, para você sorrir, para mostrar os dentes. Tem gente que faz aquele sorriso contraindo o nariz, né? Então sorri, parecendo aquele narizinho mais comprimido.
Tem o canto externo dos olhos que se estica, então tem gente que faz aquela movimentação com os olhos, tem gente que sorri com os olhinhos. Então, é uma particularidade, né, individual, e a gente tem uma movimentação de uma infinidade de musculatura para exprimir, mostrar aquela felicidade. E uma coisa que a gente sempre fala aqui no setor de pesquisa é como que uma face feliz, ela também é muito fácil de se ver. Às vezes não precisa da pessoa estar sorrindo o tempo todo, mas você consegue ver a expressão de felicidade, que seja na expressão dos olhos, né? E como a boca, ela particularmente fica, e até mesmo nas linhas de expressão que vão aparecendo nessa face, né? Tem gente que é muito franzida, então ela tem tendência em ter mais linhas de expressão também na região de testa, né? Tem gente que conversa fazendo mais beicinho, geralmente faz aquelas linhas de expressão sobre os lábios, né? Então tem muita inter-relação sobre essa movimentação. E aqui também, como seria tanto o sorriso quanto seria uma pessoa com raiva, né? Quando ela está brava para fazer um xingamento. Então, olha só, a gente ter uma movimentação da testa, também dos olhos, ao redor da boca e até mesmo do pescoço, né? Aquela pessoa que já fica numa postura mais rígida e ela já exprime também pelos seus músculos faciais aquela expressão que expõe sobre a pele aquilo que é o sentimento. Logo após, eu coloquei aqui, a gente falou só de musculatura e inervação, mas eu achei muito importante falar do SMAS, porque ela tem uma definição muito importante com essa musculatura que a gente citou. O SMAS ele é uma membrana, a gente fala, né, de sistema muscular aponeurótico, superficial, né, a gente fala superficial, porque ela vem sobre a musculatura. E é uma membranazinha como se fosse realmente para percorrer. E ele vem da região do pescoço até mais ou menos a região das têmporas, chama de platismo. E ela faz uma distribuição, né, para exprimir também, para ajudar nessa movimentação muscular. O SMAS ele é muito importante porque quando se pensa em algumas cirurgias, em alguns procedimentos, o SMAS ele tem uma relação grande para fazer o efeito que se espera naquela pele. E ele foi sendo muito discutido, apesar que ele já tinha anatomicamente a sua definição, quando surgiu o ultrassom microfocado, como eu disse, né? Que é das terapias que fazem algumas exceções em relação à inervação do tecido. E o SMAS ele é muito pontuado porque no ultrassom microfocado é o único tipo de tratamento que a gente chega a atuar sobre o SMAS, e isso faz uma diferença muito grande em como esse tecido ele vai mostrar o seu resultado. E o SMAS, como eu falei, ele é muito usado também em casos de cirurgias, quando vai fazer algum recorte, algum lifting cirúrgico, né, do tecido, e ele é utilizado para fazer algum tracionamento. E então vem as inervações. Coloquei uma imagem simples para poder entender que a inervação da face ela acaba sendo enorme, até porque tanto a questão do número de músculos, da movimentação que a gente tem deles, né? É através dessa inervação que a gente vai conseguir fazer toda essa expressão facial que a gente é capaz de fazer, e ela é mais superficial também do que quando a gente pensa numa inervação muscular no sentido do corpo. Então, tem ramificações que são mais profundas, algumas ramificações são mais superficiais, para fazer com que realmente a gente chegue com exatidão em toda essa musculatura. E a face, muita gente às vezes vem questionando porque a gente tem, por exemplo, a paralisia facial, porque muitas vezes é o ramo maior que a gente tem de inervação de vários músculos, que tem algum tipo de bloqueio, né, alguma dificuldade, e aí toda uma musculatura de uma hemiface fica sem resposta, porque geralmente as ramificações de um nervo que vai destrinchando para diversos músculos, o que impacta a paralisação de um no sentido de vários outros. E muitas vezes ou a paralisação ou mesmo a parestesia que a gente fala,
porque quando a gente fica com aquela sensação de formigamento, diminuição na sensação de tato, de temperatura, que pode acontecer quando a gente tem algum erro, alguma lesão sobre essas inervações. E aí, para finalizar, esse aqui é um artigo muito interessante em que vem falando sobre a relação que a gente tem do SMAS, que eu comentei com vocês, que é aquela membrana que percorre o músculo, em relação à inervação. Isso aqui é muito importante devido principalmente a essas eletroterapias de lesões, entre aspas, mesmo que controladas, como é o ultrassom microfocado, para que a gente não chegue próximo a fazer uma lesão de uma inervação superficial. Então aqui, por exemplo, no caso lá do grande auricular, ele fala que ele está atrás do SMAS, 6,5 cm do canal auditivo externo. Então, dependendo ali de qual procedimento vai se fazer no cliente, seja uma eletroterapia avançada, seja um invasivo, a importância de entender anatomia e inervação faz com que a gente seja cada vez mais cauteloso. Só que às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu vou ter que estudar isso, vou ter que fazer um curso de odonto para poder entender. Muitas vezes as empresas ao qual estão vendendo esses equipamentos, eles já te dão certos cuidados. Olha, você não pode fazer nessa área, essa área é de exclusão. Nessa área você pode fazer só apenas essa forma de uso da eletroterapia. Porque esses cuidados, eles já são palpáveis, já estão em artigos, já estão no histórico da eletroterapia e ele vai se permeando, ele não vai mudar. Porque a anatomia facial pode até mudar entre uma pessoa e outra, mas essas ramificações, inervações, elas se mantêm porque é preciso cada um ter a sua ali para fazer a movimentação do músculo. Então, muitas vezes os protocolos, eles já existem com esses respaldos de segurança. Agora, se o profissional, ele se coloca um bom entendedor de anatomia, seja muscular, neural, SMAS, ou aquilo que ele deseja trabalhar, ele se vê aquilo muito bem entendido para ele fazer as suas decisões, isso é perfeito, né? Porque aí cabe a ele avaliar e se houver uma intercorrência, ele também saber solucionar. A ideia é que, quando a gente faz todos esses cuidados em relação ao trajeto neural principalmente, é fazer com que os tratamentos eles se tornem seguros, ao mesmo tempo eficazes, né? Chegando realmente naquilo que se espera, sem que a gente tenha algum percalço aí no meio do caminho, ok? Espero ter sido breve e clara ao mesmo tempo, não uma aula de anatomia, mas pelo menos a gente poder entender e aguçar a curiosidade de quem sabe aperfeiçoar um pouquinho mais e saber que músculo é esse que me faz fechar a boca, que me faz fechar os olhos, mas isso aí a gente vai trabalhando aos pouquinhos e cada vez mais construindo o nosso conhecimento, ok? E até mais!